Olá, queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu estou trazendo duas histórias, dois testemunhos de como Deus está presente na nossa vida. Eu quero falar sobre um milagre, dois milagres que Deus fez bem pertinho de mim. Um desses milagres foi comigo mesmo, e o segundo com uma sobrinha. A história é maravilhosa e vocês vão ver quanto Deus se importa e quanto Deus cuida de nós. Vou ler para vocês agora, vou trazer um versículo que está em Isaías 41:10. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim a palavra: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar. Eu quero começar fazendo essa oração de agradecimento, para que a gente possa entrar nos testemunhos. Orem comigo. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, queremos te agradecer por esse vídeo, meu Pai, queremos te agradecer pela minha vida, pela vida da Natália, pela vida dos seus familiares, pela vida dos meus filhos, da minha esposa, Senhor. Quero te agradecer também pela vida de todos que estão vendo esse vídeo, que estão acompanhando a tua palavra, meu Pai. Que tu possas fazer a diferença, fazer com que essas pessoas sejam ferramentas e elas possam fazer a diferença na vida de outras pessoas, porque elas vão sentir a tua presença fazendo a diferença na vida dela. Amém? Eu quero te pedir, Senhor, que tu possa abrir a mente da gente, Senhor, para que a gente possa compreender o que tu queres passar, Senhor, com esta mensagem e como seria a vida a partir do momento em que a gente entrega ela a ti, Senhor. Os rumos da nossa vida entregues a ti. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço mais uma vez. Amém. Pois é, meus queridos, essas duas histórias relatam bem como Deus é presente na vida da gente. Há algum tempo atrás, eu precisei, fui hospitalizado, precisei fazer uma cirurgia cardíaca, e naquela ocasião foram colocadas 2 sapenas e uma mamária no meu coração, porque uma parte estava obstruída, algumas artérias. Então, eu passei um período na UTI, como era normal, só que eu saí da UTI, eu tive uma intercorrência, eu tive um pneumotórax, ou seja, entrada de ar no pulmão. Nada de muito de cara, pelo menos nada de muito sério. Foi feito uma aberturazinha aqui do lado, colocado um catéter, isso ainda na UTI, no segundo dia de internação. Quando eu saí para o quarto, fui transferido, já sem o catéter, normal, tudo bem. Fui umas 3h40, mais ou menos, transferido para lá. E quando cheguei lá, me sentia normal, bem, estava tranquilo, com aqueles cuidados, que a gente tem que ter, lógico, apenas 3 dias de estar aberto, E eu tive, mais tarde, depois das 6 horas, acho que lá pelas 8, na verdade, 8 e alguma coisa, eu tive um pequeno mal-estar, que foi ficando cada vez mais forte, uma tontura, algo realmente que estava, me incomodando. E como eu sou fisioterapeuta e tenho o oxímetro, eu então peguei o oxímetro e fui aferir como estava a oximetria e o batimento cardíaco. Para o meu espanto, geralmente, eu vou explicar primeiro, quando o normal é de 96 a 100, o percentual de oximetria que você tem que encontrar no sangue. Abaixo disso, você já tem que ficar de olho.
Abaixo de 90, abaixo de 96 até 90, você tem que ficar de olho. Abaixo de 90, você vai ter que procurar um médico imediatamente, porque você pode ter um problema, uma convulsão ou algo mais grave e perder a consciência, ter problema no cérebro, enfim. Quando eu olhei, estava em 81, estava um nível muito baixo. E aí eu falei para minha esposa, procura o médico de plantão aí e avisa ele que o meu nível de oxigênio está baixo demais. Então veio a médica de plantão e quando chegou, que fez também a aferição da oximetria, ela verificou realmente que era muito perigoso, fez um raio-x imediatamente e ficou aguardando o resultado do raio-x para poder deliberar alguma coisa. Acontece que a coisa estava demorando tanto e era tão séria que ela correu lá embaixo, ela mesma foi, desceu, quero o resultado agora. Enfim, ela pegou o resultado e quando ela subiu, já subiu com o maqueiro para o quarto. Aí cheguei lá, ela não deu tempo nem de me despedir da esposa. Ela só vai direto para a UTI. E aí eu já fui colocado na maca e fui para a UTI de volta. Chegando na UTI, me arrodearam, né, um médico, um pneumologista, uma outra cardiologista, enfermeiros, técnicos, fisioterapeuta. Sabe aquele lance assim? Eu estava numa daquelas alas lá da UTI e ele fez uma microcirurgia. Eu lembro dele me colocar um pouco de lado, abrir aqui assim, colocou aqueles panos, aquelas coisas todas, a anestesia local, e eu fiquei acompanhando, né, pelo aparelhozinho ali que mede batimento, mede a oximetria, e eu cheguei realmente com 81%, mas aí eu vi que ele foi retirando o ar do pulmão, eu via claramente aquela coisa assim, tipo, como se estivesse saindo, enfim, alguma coisa eu não consegui ver. E eu fui acompanhando lá e daqui a pouco eu estava com 96, 97% de novo de oxigênio no sangue, né? Aí ele fechou e tudo bem, fiquei na UTI de novo, deu para dormir tranquilo, mas no outro dia, às 9 horas da manhã mais ou menos, me chega um outro médico cardiologista. E aí ele me fala, olha, não resolveu não, ficou pior, está com muito mais ar aí dentro, não conseguiu resolver o problema, eu vou precisar colocar um catéter novamente. E dessa vez doeu muito, ele colocou sem anestesia, ele fez com o bisturi, né, fez aquele cortezinho e empurrou a mangueirazinha que faz parte do aparelho que ele colocou para puxar o ar. Olha, foi uma dor, eu gritei, dei 2 gritos assim, cada vez que eram 2 pontas que ele colocou e cada vez que ele empurrava eu gritava. Bom, aquilo me doeu tanto naquele dia que eu pedi às 3 horas da tarde para tomar um pouco de morfina, porque eu não aguentava, doía muito. E aí me deram um pouco de morfina, foi quando eu acalmei e aí passou e aí aquele dia se foi. Mas o problema continuou por muitos mais dias. E chegou o dia que eu tive que sair da UTI, não era mais interessante ficar na UTI. Fui de volta para o quarto, mas me mandaram junto com o dreno, o aparelhozinho que fica drenando o ar. E quando chegou na quinta-feira, acho que quase 8, 9 dias depois, 9 dias depois, aí o médico teve lá e disse, olha, Jorge, na entrevista que ele fez comigo, na anamnese, ele falou para mim, Jorge, você tem 3%
de problemas, ou seja, você vai se deparar com 3% de problemas que ocorrem nas cirurgias desse tipo. Mas 3%, apesar de ser um número baixo, não é tão baixo assim, mas também não é tão grave. E se você não quiser fazer essa cirurgia, você pode continuar tomando os remédios e tua sobrevida vai ser aí de 4, 5 anos. Se você faz a cirurgia, pode ter 3% de problemas, mas leva aí 15, 20 anos. Aí eu disse, bom, os números falam melhor do que tudo, né? Então vou para a cirurgia. Bom, voltando agora para quinta-feira, o médico disse, lembra daqueles 3% que eu te falei? Eu, sim. Ele disse, pois é, está em 10% agora. Nós não estamos conseguindo debelar esse teu problema do pneumotórax. E ore, viu? Ore muito, ore a Deus, ore e reze. Ele falou até assim, né? Ore, reze, ou seja, clame ao Senhor, porque só Ele agora. Amanhã nós vamos de novo tirar um novo raio-x, e caso não tenha resolvido, eu vou ter que te dar uma injeção que a gente só dá em cavalo. Aí eu me espantei, ri, brinquei assim, ele disse, não, é verdade, é isso mesmo. Aí você vai ter que ir vai ter que pedir alguém, né? Vai ter que pedir alguém para comprar essa injeção e a gente vai te dar aqui. Olha que quando ele saiu dali, né? Fiquei passado, mas ao mesmo tempo lembrei de Deus, né? Claro, o único que poderia fazer algo, tudo que podia ser feito pelos médicos, eles estavam fazendo, mas chegou no ponto em que só Ele podia fazer. E aí nós oramos a partir das 5 horas da quinta-feira, 5 horas da tarde, nós estávamos orando. Não sei se foi pedido à igreja de um modo geral para fazer oração, mas enfim, 5 horas da manhã da sexta, eu fui tirar novamente um outro raio-x, realizar um novo raio-x, né? 5 da manhã, 12 horas depois, né, dele ter falado isso, e passei o dia numa angústia, porque ele não veio logo cedo pela manhã, não veio no começo da tarde, e chegou próximo às 4 horas da tarde da sexta-feira, ou seja, mais ou menos 12 horas depois que havia feito o raio-x, e eu não tinha feito outro, foi só esse. E aí ele já entrou no quarto fazendo assim, rapaz, se tudo correr bem, domingo eu te dou alta, se tudo ficar desse jeito aí, domingo eu te dou alta, tá ótimo, viu, tá muito bom. Gente, aquilo para mim foi uma prova muito grande de que Deus estava comigo ali, sabe? Os médicos haviam feito tudo que podia durante alguns dias, 4, 5, 6 dias, 7 dias, e não tinha resolvido. Em 12 horas, certamente menos, né? Mas aí eu só pude aferir depois de 12 horas, quando eu fiz o raio-x, Deus resolveu. E como ele falou, no sábado, o pneumologista que tinha feito a minha cirurgia veio, tirou o dreno, fechou, né? Deu uns pontinhos, e no domingo eu tive alta, vim para casa, para a honra e glória do meu Deus. Então Ele está conosco o tempo todo, não duvide não, porque quando chega em tudo que o homem pode fazer, quando chega no seu limite, é só Deus. Lembra de Lázaro? Jesus fazia já 4 dias, né, da morte de Lázaro, e Jesus chegou com ele já enterrado há 4 dias, sem possibilidade nenhuma de ter
dele poder salvar, como eles estavam querendo, né? Principalmente Marta e a irmã dela, Maria, né? Elas estavam querendo que Jesus viesse, porque acreditava que somente antes dele falecer, do Lázaro falecer, é que Jesus poderia ter possibilidade, força e poder para resolver o problema. Ele chegou 4 dias depois, mas disse para as pessoas: tirem a pedra. O que os homens podem fazer, façam, mas o milagre é meu, o milagre é de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. E foi assim comigo. Os homens fizeram tudo o que podiam, mas só Deus fez um milagre que poderia resolver. Amém? Honre a Deus, glorifique a Deus. Ele é fiel com você e nunca vai lhe faltar. Eu gostaria de passar agora para a história da minha sobrinha, Natália. Natália foi vítima da Covid, e Natália também sofreu com esse problema de falta de ar. Ela foi internada há quase um mês atrás, ou mais ou menos um mês. Ela foi internada com o pulmão comprometido em 75%. Ela chegou no hospital, já foram levando ela direto para a UTI, e naquele mesmo dia ela foi entubada. Todos nós oramos, todos nós tínhamos fé, todos nós sabíamos que Deus era presente na vida de Natália e na nossa vida. E Ele é fiel e iria nos dar essa vitória. E Natália foi vencendo dia a dia, e ficando melhor. Apesar de no começo não ter tido muito resultado, ela teve que ficar pronada, ou seja, de barriga para baixo, né, deitada, e durante muito tempo, porque isso facilita a recuperação do pulmão, a respiração, a oxigenação. E ela chegou num ponto em que precisou colocar, ser traqueostomizada. Ela colocou o tubo na traqueia, porque ela não pode ficar entubada durante muito tempo, né? Depois de um tempo, 12, 15 dias, no máximo 14, eu acho, eles têm que retirar e fazer pela traqueia, porque facilita, melhora e diminui a probabilidade de ter um problema de bactérias, coisas assim. Bom, e aí, mais uma vez, Deus esteve presente, se mostrou presente. Natália ontem foi embora para casa, teve alta, e hoje ela é uma prova viva de que Deus existe, de que Deus é por nós, de que Deus é presente na nossa vida. Eu queria passar para vocês esses 2 testemunhos como prova de que Deus não nos deixa sozinhos. A palavra deixa eu puxar para cá, em Salmo 145, 18 a 20 no comecinho, 20a, diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda todos os que os amam. Glória a Deus. Eu não tenho dúvidas disso. E eu queria que você também estivesse com essa mesma convicção. Que você tivesse a certeza de que o nosso Deus, Ele é poderoso, majestoso, que Ele tem um amor muito grande por todos nós.
A palavra também diz em 1 Pedro 5,7: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Queridos, a Bíblia está cheia de Deus, cheia do seu poder, cheia do seu amor. O livro dos livros não pode ficar de lado da sua vida. Lancem sobre Deus todas as suas ansiedades. Eu quero falar mais 2 versículos para vocês, para complementar isso. Em Deuteronômio 4:9, Moisés, que escreveu o livro, estava dizendo: apenas tenham cuidado, tenham muito. Ele escreveu aquilo que Deus passou para ele. Tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Sabe, isso que você tem que dizer, o que eu estou dizendo que aconteceu comigo, o que vocês tiverem de testemunho, não guarde para si. Passe para todos, porque de geração em geração todos irão ouvir falar de Deus. Todos conhecerão a Deus através de você, através do seu testemunho. Continuando aqui, diz assim: conservem-nas por toda a sua vida na memória, ou seja, guardem na sua memória e passe isso para os outros, para que eles também possam usufruir desses testemunhos, desses acontecimentos, dessa história. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. Nós temos obrigação de fazer isso. E mais, no Deuteronômio ainda, no capítulo 31, verso 6, diz assim a palavra: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espantei diante deles. Deus estava dizendo nesse momento que o que ele havia prometido, a terra que ele havia prometido para Israel, ele iria dar, e que algumas nações ruins, mas elas seriam destruídas, porque Deus era fiel e iria cumprir a sua promessa. E ele diz aqui: não tenham medo dessas nações, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará e nem te desamparará. Amém? Não permita, meus amados, meus amigos, meus irmãos, que outras pessoas, outras situações, coisas negativas possam tomar lugar no seu coração, na sua mente. Invoque a Deus, coloque as suas ansiedades nos ombros de Deus. Jesus disse isso, para que nós pudéssemos trocar com Ele o nosso fardo, porque o fardo dele era leve. Nós vamos ter que fazer isso se quisermos viver bem, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Glórias a esse nosso Deus, que deu vida à minha sobrinha, que deu vida novamente a mim, que nos fez sair desse poço, e que pode fazer o mesmo com você. Clame ao Senhor, entregue sua vida em tudo. Mas sabe que tem pessoas ainda na igreja, são crentes, evangélicos, vão à igreja todos os dias que precisam, quarta, domingo e outros mais, mas ainda não entregaram totalmente sua vida a Deus. As rédeas estão com ela. Entregue a sua vida a Deus, seja fiel
totalmente fiel a Deus. Não permita que nada se ponha entre você e Ele. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos orar. Eu quero que você reflita sobre essa palavra. Eu quero que você entenda que o que eu estou contando para você é a pura verdade e é o que aconteceu comigo. Não é o que ouvi falar, não é o que ouvi dizer sobre alguém. Eu presenciei, eu vivi, eu senti, e com a minha sobrinha nós vivemos e vimos acontecer do mesmo jeito. Creia que Deus pode mudar a sua vida. Amém, meus irmãos? Ore comigo. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, queremos te agradecer, Senhor, por tu estar presente na nossa vida, Senhor, por cuidar de nós, por ter o teu amor ilimitado, incondicional, Senhor, porque nós não merecemos. Queremos te agradecer, Senhor, pela vida que tu nos deu a mais, a possibilidade de poder falar de ti. Queremos pedir também que possa nos usar como ferramenta na tua obra. Queremos pedir por essas pessoas que estão ouvindo, Senhor, pela minha família, a família da Natália. Queremos pedir que todos nós juntos, Senhor, possamos ser ferramentas, possamos ser usados e abençoados de acordo com a tua graça e com a tua vontade. Abençoa-nos hoje e sempre, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, que te peço neste momento. Amém. Amém. Glórias a ti.